E o Papa Francisco nomeou nesta quarta-feira o padre Edmar José da Silva, do clero da Arquidiocese de Mariana, como novo bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, Minas Gerais. Padre Edmar José é atualmente pároco e reitor da paróquia e do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, em Ouro Preto, Minas Gerais. Ele também exerce outras funções, como diretor-geral da Faculdade Dom Luciano Mendes, professor e contato arquidiocesano para a dinamização da fase diocesana do Sínodo, sobre a sinodalidade. Boa noite, Monsenhor Edmar, seja bem-vindo aqui no Pautas da Igreja, viu? Boa noite, Casey. Boa noite a todos aqueles que estão acompanhando o programa Pautas da Igreja. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês nesse momento, desse programa. Nós que agradecemos a participação do senhor, viu? E para a gente começar a nossa entrevista, eu queria que o senhor se apresentasse para os nossos telespectadores, falar um pouquinho da trajetória religiosa do senhor. Quando o senhor disse sim ao chamado de Deus? Conta para a gente. Pois é, a minha história vocacional começou quando eu era muito jovem. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre tive o desejo de ser padre. E aí ingressei no seminário menor, na congregação da Pequena Obra da Divina Providência, chamado de Orionitas, para fazer o seminário menor. E depois eu fui transferido para o seminário de Mariana, porque eu fui descobrindo ao longo do processo formativo com os Orionitas que o meu desejo não era ser um padre religioso, mas um padre diocesano. E em Mariana eu comecei então o meu processo formativo em 1993, fazendo propedêutico. Depois de 94 a 97 o curso de filosofia, de 98 ao ano 2000 fiz o curso de teologia. E fui ordenado diácono no dia 15 de agosto do ano 2000 e sacerdote no dia 19 de maio do ano de 2001. E tive a graça de ter sido ordenado por Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida, que é tão conhecido no Brasil e hoje é servo de Deus da nossa igreja. Depois de ordenado, eu fui então trabalhar no seminário de Mariana. Então eu fiquei 15 anos atuando como formador do seminário de Mariana e também aos finais de semana ajudando em algumas paróquias da nossa arquidiocese. Depois desse período de 15 anos atuando no seminário, é que eu fui fazer minha primeira experiência paroquial, que foi na paróquia de São Sebastião, em Itabirito, e atualmente, nos últimos 4 anos, trabalhando na paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Ouro Preto. Junto com esses trabalhos, eu sempre atuei também como professor no seminário de Mariana, também em outros seminários, na Diocese de Patos de Minas, que é Minas Gerais também. 2 anos eu atuei também como professor na Diocese de Caratinga, e também assumindo algumas funções diocesanas a mais. Eu já fui representante arquidiocesano dos presbíteros e, mais recentemente, coordenador arquidiocesano de pastoral da nossa arquidiocese, a convite de Dom Ayrton. E, atualmente, estava ainda coordenando os trabalhos da fase diocesana do Sínodo sobre a sinodalidade. É uma vida toda aí, né, dedicada a Deus, dedicada ao trabalho da igreja. Eu queria que o senhor falasse para a gente, quando uma pessoa decide ser padre, ela tem esse desejo no coração de ser bispo e tem que passar por algum processo, tem alguma exigência para conseguir chegar a ser bispo? No meu caso, eu nunca pensei em ser bispo, não. Sempre exerci o meu ministério presbiteral com muita alegria, pelo fato de realmente me identificar muito com o ministério presbiteral. Então, para mim, o chamado ao episcopado foi uma grande surpresa, mais uma das surpresas de Deus. Deus sempre nos surpreende. Inclusive, o lema da minha ordenação presbiteral foi esse: Jesus chamou os que ele quis para estar em sua companhia e depois os enviou em missão, já relevando, colocando em evidência esse chamado de Deus que é sempre misterioso. Ele chama aqueles que ele quer. A lógica de Deus nem sempre segue a lógica humana. Então, para mim, o chamado ao episcopado foi uma grande surpresa. Não é que eu sonhava com isso, ou esperava
essa missão na igreja, não. Agora, existe todo um processo na igreja para uma pessoa ser escolhida para esse ministério. Existe um processo secreto de consulta aos padres, também alguns leigos, religiosos, e esse processo de consulta, então, vai colhendo informações a respeito do candidato ao episcopado, e a nunciatura recolhe essas informações e depois, se o parecer for positivo, envia esse processo para Roma e lá o Papa Francisco, então, dá o seu aval final. Capacidade a gente sabe que o senhor tem por essa trajetória, né, maravilhosa que o senhor teve. Deus escolhe aquelas pessoas que estão com o coração aberto, né, para o seu chamado. E é isso, né, Monsenhor, estar sempre disposto a ouvir o chamado de Deus, né? A gente, muitas vezes, a gente nem sabe para onde Ele vai colocar a gente, mas a gente tem que estar com o coração sempre aberto para isso, né? Exatamente. Inclusive, acolhi positivamente esse chamado da igreja, de Deus, na verdade, através da igreja, do Papa Francisco, pensando exatamente nisso. Na igreja, todo o serviço que nós exercemos deve ser lido numa perspectiva vocacional. Então, Deus chama as pessoas para pequenos trabalhos que são importantíssimos na vida da igreja, mas chama também para responsabilidades maiores como esta. E eu entendo o ministério episcopal não como status, como um privilégio, ou então como uma promoção eclesial ou social, mas como uma possibilidade que Deus me oferece para poder servir mais, uma porção maior do povo de Deus. E é nessa perspectiva que eu peço a Deus a graça de viver agora essa nova realidade da minha vida, confiando nele sempre, porque sem ele nós não somos nada, mas com certo temor, porque, como todo ser humano, nós somos limitados, frágeis, mas é Deus quem faz a obra, por isso, confiando nele, é que, no meu caso, assumi essa missão nova na vida da nossa igreja. Com certeza. Bom, senhor, para a gente terminar nosso bate-papo, eu queria que o senhor falasse como que foi receber essa notícia. O senhor já falou que foi uma surpresa, né? Mas como que ficou o coração aí com a notícia da nomeação? Pois é, a minha nomeação se deu, a comunicação da parte do núncio e da nunciatura, no dia 14 de fevereiro, uma quarta-feira de cinzas, dia de penitência, de oração mais intensa. Então, foi muito significativa essa comunicação também dessa decisão do Papa Francisco, nesse dia tão especial. Como eu disse, para mim foi uma grande surpresa. E aí é um misto de sentimentos, um sentimento de alegria, de gratidão a Deus por nos confiar mais essa tarefa, mais essa missão, mais esse serviço, mas ao mesmo tempo um certo temor. E o temor brota exatamente da consciência da fragilidade humana para assumir determinadas funções. Neste caso, das minhas fragilidades, para poder assumir essa função tão importante na vida da igreja. Mas o que me confortou é saber exatamente que a igreja está aprofundando essa perspectiva sinodal, orientada pelo Papa Francisco. O ministério episcopal é mais um ministério dentre tantos na vida da igreja. E cada ministério tem a sua importância. E quando todos colocam os seus dons a serviço, a igreja então exerce a sua evangelização com mais eficácia. Então a igreja, como uma igreja sinodal, me anima a assumir essa missão, porque eu sei que eu serei um servidor entre tantos servidores que desempenham outras funções eclesiais. E depois a questão da corresponsabilidade na evangelização. Hoje, o bispo, ele é um elemento do povo de Deus, que juntamente com o seu clero, juntamente com os religiosos, as religiosas, com todos os fiéis leigos e leigas, ele então vai dando a unidade, um rosto à sua diocese, à sua igreja particular, à sua diocese, e é caminhando juntos nessa corresponsabilidade eclesial que o processo de evangelização vai acontecendo.
Senhor, e a gente está aqui, ó, sempre na torcida pelo Senhor, que Deus continue capacitando o Senhor e te usando como instrumento dele aqui na terra, viu? Parabéns pela nomeação. Seja sempre muito bem-vindo aqui no Pautas da Igreja. Muito obrigado, Keis. Eu aproveito para pedir àqueles que nos assistem que rezem muito por mim, para que eu desempenhe essa missão de acordo com a vontade de Deus. E eu estou indo para a Arquidiocese de Belo Horizonte com o coração agradecido, com o coração aberto para aprender a exercer essa nova missão que Deus me confia, com os irmãos bispos, com o arcebispo metropolitano Dom Valmor, com o clero, com todos os fiéis leigos e leigas. Então, peço a oração de todos para que eu possa realmente servir a Deus do melhor modo possível. Então, a palavra é gratidão, aprendizagem, mas também serviço. Eu quero ser um servidor dentre tantos servidores que já existem Amém. naquela arquidiocese já centenária. Amém. Muito obrigada. Pode contar com as nossas orações, viu? Até mais. Fica com Deus. Muito obrigado. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau.